Olá pessoal, Paulo Costa aqui do Carro e Técnica Treinamentos Automotivos. Mais uma vez estamos aqui para trazer para vocês um caso, que nós pegamos recentemente e que teve como causa um problema que tem sido hoje em dia mais comum, apesar de não ser nenhuma novidade. Para quem já trabalha aí já há mais de 15, 20 anos na área já sabe, ou até menos, né? O que eu estou querendo dizer é que era uma coisa menos comum. Hoje a gente vê com mais frequência devido até a alguns outros componentes que existem no sistema de arrefecimento ligados à unidade de comando motor, como por exemplo a válvula termostática eletrônica. Então, isso tem acontecido com mais frequência, esse fenômeno. Então, esse carro é um Peugeot 208, ok? Então, também não é porque é Peugeot, né? Peugeot, Citroën, tem gente que gosta, assim como a Fiat tinha tinha e tem ainda uma certa fama, né? Mas na verdade esses carros têm bastante tecnologia e precisa que nós acompanhemos essas tecnologias. Mas isso aí já é um outro assunto, né? Então esse carro é o Peugeot 208 e a reclamação desse veículo era que o carro às vezes morria e às vezes também ele estancava e não pegava, né? Demorava a pegar, né? Então o carro chegou para nós recebemos tudo normal, assim, aparentemente normal. O carro tinha um outro defeito também no sistema ou melhor, no sistema não, no cabeçote, tá certo? Tem um outro problema, onde nós podemos verificar através dos transdutores que tinha um problema de compressão, né? E problema de vedação de válvula, né? Que trazia, por consequência, um problema de compressão. Mas o problema principal do carro era ligado a esse fenômeno que acontece, né? O fenômeno da capilaridade. E, inclusive, nós vamos deixar para que você que quer saber melhor sobre esse fenômeno, a gente vai deixar aqui um link para que você possa ver, através de uma aula de química, o que quer dizer exatamente isso. Um vídeo curto de menos de 10 minutos, onde você pode ter uma noção melhor do que ocorre e por que ocorre isso. Mas e por que eu estou com essa imagem na tela, que é do sensor de rotação, né? Bom, então por que eu estou com essa imagem aí na tela, né? Porque essa imagem é do sensor de rotação indutiva, né? Que é um sensor que gera um sinal de corrente alternada, né? Então o princípio de funcionamento dele, a aplicação, você pode ver no nosso curso IDEA. Tá certo? Para você que já faz o curso IDEA, se não passou ainda por essa aula, você vai poder entender perfeitamente esse funcionamento, assim também como a aplicação. Depois, no final desse vídeo, dessa aula de dica, né? Essa videodica, nós vamos falar um pouco do nosso treinamento. Se você tiver interesse, quiser saber mais, ao final nós vamos falar um pouco do nosso treinamento, não só do curso IDEA, mas também no nosso treinamento de osciloscópio para iniciantes, né? E nós também abordamos assuntos mais avançados, além de toda a base de como configurar as configurações iniciais do osciloscópio. Mas esse sinal, então, é gerado pelo sensor do tipo indutivo, onde nós podemos ver aqui a falha, entre aspas, né? Falha, a referência, né? Onde faltam os dois dentes, mas nós podemos ver um sinal aqui ruidoso. O primeiro passo que nós fizemos para esse diagnóstico foi que nós também recomendamos, né, no nosso treinamento. Para quem fez nosso treinamento, algum dos nossos treinamentos, sabe disso, que quando eu tenho um veículo que não entra em funcionamento, uma das coisas que eu posso fazer para saber se não está chegando, se está ou não chegando o sinal de rotação lá na unidade de comando, é separar o sinal do sensor de rotação, né, ou melhor, o sinal de rotação do motor, da partida no motor e ver quanto é que vai marcar de rotação. Essa rotação normalmente está na faixa de 300 a 400 RPM na partida. Aí nós fizemos isso com o raster, né? Através do raster box nós fizemos esse acompanhamento e a rotação ela não passava de 200 RPM, o que chamou a atenção já, apesar de marcar a rotação, mas marcava uma rotação bem abaixo da rotação normal. Então isso já acendeu uma luz aí para nós. Outros pontos que nós verificamos os sinais que são dependentes do sensor de rotação.
como o controle do relé da bomba, sinal de controle dos cilindros da ignição, da bobina de ignição, do transformador de alta tensão e sinais dos injetores. Nenhum desses sinais esse veículo tinha. E também, lógico, antes de verificar o parâmetro, nós acessamos a memória de avarias e não tinha nenhuma falha. A memória estava intacta, digamos assim, né? Estava limpa, né? Nenhuma falha detectada. Bom, então, a partir dessas informações iniciais, nós fomos pegar o sinal do sensor de rotação com o osciloscópio, né? E nós vimos esse sinal bastante ruidoso, né? O que nos fez até desconfiar de uma possível interferência do motor de partida, que acontece também, né? Então, nos fez desconfiar disso. Só que, após avaliar o sinal do sensor de rotação, nós também verificamos a resistência e a condição física da peça, né? Então, nenhuma das duas tinha grandes anormalidades. Nós fizemos uma limpeza, montamos, mas persistiu esse sinal ruidoso. Então, como o sinal estava ruidoso, nós fomos fazer uma medição, fazer uma avaliação do chicote, ver se havia algum problema. E quando nós desconectamos a tomada da unidade de comando, veja que nós conseguimos, que nós vimos, melhor dizendo, logo de cara, né? Então essa era a condição do conector, o conector cinza, né? Onde aqui na Doutorier, então aqui o conector é esse, né? O conector que nós desconectamos, que foi o primeiro, né? De cima para baixo é o primeiro conector. E logo que nós conectamos, nós vimos aquela condição. Aí quando fomos olhar aqui na Doutorier, se existia alguma ligação entre o sensor de temperatura da água, a válvula termostática eletrônica e o sensor de rotação. Então a válvula termostática eletrônica ela está aqui, né? Então nós temos aqui um PTC que ele recebe tensão de alimentação, ok? Então a mesma tensão que alimenta as resistências de aquecimento da sonda lambda e a eletroválvula do canister, ela alimenta a válvula termostática eletrônica. E o controle PWM ele vem através do conector CZ, que quer dizer cinza aqui, ok? E4, certo? Então, gravem esse CZ E4, ok? Então quer dizer que é o conector cinza, né? E o terminal E4. Vamos agora para o sensor de rotação. Vamos ver se tem ligação um componente com o outro. Então, veja bem, ó, CZ também, cinza também, certo? E o conector A4 e o A3, ok? Ligação direta, então o mesmo conector. Por isso que nós tínhamos essa condição, né, do sensor. Então, bastante ruidosa, tá certo? Bastante ruidoso o sinal do sensor. Veja aqui na falha, né, entre aspas, de 2 dentes, né, esse ruído todo. E veja a condição na unidade de comando, né, a condição do conector totalmente comprometido. Aqui eu não sei se vai dar para perceber, mas isso aqui é água, né, líquida, né? Água não é umidade, é água mesmo, ok? E essa condição aqui do conector, ou seja, comprometendo todos os terminais do conector cinza, né? Então, nós temos esse fenômeno mais comum nos veículos hoje, porque além do sensor de temperatura, nós temos também a válvula termostática eletrônica. Nós podemos citar essas duas possibilidades. Em outros veículos você pode ter mais alguma coisa, mais algum componente ligado, mas isso já é suficiente para que, quando eu tenho um problema no sensor de temperatura ou no sensor no atuador, né, que aquilo é um atuador. Quem faz o nosso curso, ou quem fez, sabe, consegue distinguir bem essa questão que ali não é um sensor. Tem muita gente que chama o sensorzinho da válvula termostática. Aquilo não é um sensor, aquilo é um atuador, né? A função dele é receber comando da unidade, e se o veículo estiver funcionando no álcool, tá certo? Ele não vai atuar, a unidade não vai atuar. Se estiver funcionando na gasolina, ele vai atuar. Em alguns outros sistemas,
tá certo? Isso também é utilizado para controlar a temperatura, né, do motor, uma melhor troca térmica em rotações mais elevadas e em rotações mais baixas. Então também tem essa relação também, não é só para veículos flex, tá ok? Então esse fenômeno ele ocorre porque a capilaridade, a capacidade da água, né, que ela tem condições de, digamos, subir em tubos finos, principalmente. Né? Então existe uma propriedade de coesão e adesão, onde a coesão é as moléculas da água, elas se unem umas às outras, ela puxa uma a outra. E a adesão é a capacidade da água que ela tem de aderir em outros materiais, desde que exista um potencial elétrico para que isso aconteça, tá certo? Então, assistam o vídeo que nós citamos no início, que vocês vão ter um melhor entendimento disso, porque não é a nossa área, apesar de lidarmos sempre com química e física, mas nós não vamos entrar nesse assunto. Eu prefiro que você assista a aula do professor, que ele vai, inclusive, ter uma experiência bastante interessante em uma das aulas. Eu vou deixar além. Então, pessoal, depois do problema solucionado, vamos ver aqui como é que ficou o sinal de rotação. Então, veja o sinal de rotação, o sinal limpo, né, sem ruído. Isso aqui foi no momento da partida. Nós desligamos os injetores e a bobina para simular, para pegar o sinal de rotação no momento da partida. Veja que ele tem uma amplitude bem maior, né, uma frequência mais uniforme e também você pode detectar facilmente, visualizar a limpeza que o sinal ele tem, né? E essas oscilações aqui é devido ao momento da partida. Nós temos um momento de compressão e um momento, né, de expansão. Então o sinal também vai acompanhar essa velocidade que o motor vai ter no momento da partida, como nós bem sabemos, ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, ok? Não é nenhuma novidade, o pessoal tem falado muito sobre esse fenômeno, porque tem tido mais frequência, mas nós já conhecemos isso há mais tempo. A diferença aqui é você poder, através do osciloscópio, você poder identificar, né, como se comporta o sinal do sensor em uma condição como essa. Então aqui nós vamos unir diversos conhecimentos, eu sempre faço questão de citar isso. Então quando eu vou dar um diagnóstico, eu utilizo diversos conhecimentos, né? Então isso é importante ter essa consciência, porque muita gente às vezes vai fazer um curso, né, mais avançado, como um curso de osciloscópio, que por mais básico que seja, já é um curso mais avançado, porque é uma ferramenta que ainda é nova para a maioria das pessoas. Então, às vezes a pessoa quer entrar no curso de osciloscópio e aprender como funciona ou o componente ou o sistema de injeção eletrônica, por exemplo. Então, o osciloscópio é uma ferramenta que eu vou acrescentar ao meu diagnóstico, né? Eu vou utilizar ela no diagnóstico, mas eu já preciso saber como funciona o componente, qual é o tipo de sinal e qual é a função dele naquele sistema. Então, no caso do sistema de injeção eletrônica, ele tem uma determinada função e, baseado nas informações do sensor de rotação, seja ele indutivo, Hall, magneto resistivo, a unidade de comando vai traçar estratégias. Então, eu tenho que primeiro conhecer o componente, saber para que ele é utilizado, e depois eu venho com o osciloscópio e aplico e faço o meu diagnóstico de uma forma mais precisa, né? Então, para você que você quer obter esses conhecimentos, nós temos o nosso curso, tanto para conhecimento do componente e as suas aplicações, nós temos o curso IDEA. Ok? Veja bem a plataforma do curso IDEA. Então, aqui no curso IDEA, para quem não sabe, nunca ouviu falar, é um curso de interpretação de diagramas elétricos automotivos e diagnóstico de sensores atuadores. Então, nós temos aulas aqui no módulo 1, ok? A parte relacionada à eletricidade, que vai dar toda a base para entender os componentes. No módulo 2, nós temos os sensores. Então, no módulo 2, nós temos os sensores. Então, nos sensores, nós temos interruptores. Começamos com os interruptores, que são os tipos de sensores mais básicos que tem. E depois nós passamos para sensor de rotação do tipo indutivo, ok? Que é esse tipo de sensor com aula teórica, esse tipo de sensor que nós citamos
né, no início dessa videoaula, que é o tema da videoaula, nós temos as aulas teóricas e as aulas práticas. Ok? Depois nós vamos para os sensores do tipo Hall e, na sequência, o sensor do tipo magneto-resistivo. E tudo isso para você entende como funciona o componente, como identificá-lo no diagrama elétrico, porque depois que você entende o componente, você vai poder interpretar o diagrama elétrico e utilizar de uma forma mais precisa. E também você também tem um PDF, né, digamos um mini book, onde você vai ver tanto a simbologia como a aplicação do componente. Então, o sensor de rotação, eu posso ter ele aplicado no motor de ciclo Otto, motor de ciclo diesel, no câmbio automático. Então isso me dá a condição de testar ele onde ele estiver, mesmo que eu não seja um especialista em câmbio automático ou câmbio robotizado, por exemplo, né, ou então mesmo ABS, mas uma vez que eu conheço o componente, eu consigo resolver o problema. Porque o mesmo modo que eu vou testar ele, tanto faz ele estar no motor, como está num câmbio, como está numa roda, o procedimento é o mesmo. E é isso que no curso eu passo, é isso que no curso eu ensino. Tá certo? Então você não vai perder serviço. Tá certo? Lógico, se você não é um especialista em câmbio automático e você viu que o problema não é da parte eletroeletrônica, então você tem que terceirizar ou passar o serviço. Mas se é um problema ligado, por exemplo, nesse caso aqui, é um sensor de rotação, ok? Então você tem condições de dar o diagnóstico com precisão, mesmo que você não seja um especialista na área. Esse é o diferencial do curso, porque ele abre o leque, tá certo, para você, e você, consequentemente, não perde serviço, e não perdendo serviço, o seu faturamento aumenta, ok? Então esse é o diferencial. Se você deseja fazer o curso, nós vamos deixar aqui o nosso contato de WhatsApp e Telegram, e você entra em contato direto comigo e a gente bate um papo sem compromisso nenhum, ok? Para a gente possa esclarecer mais. Bom, outro curso que nós temos e que nós utilizamos o conhecimento também nesse processo diagnóstico, do processo desse diagnóstico, assim como outros, né, que nós fizemos aqui, para quem segue o nosso trabalho já conhece, é o nosso curso de osciloscópio para iniciantes, né? Então, nesse curso nós começamos com toda a base do osciloscópio, né? Você conheceu o osciloscópio teoricamente, para que serve, o que você pode testar com ele, e depois, na sequência, nós vamos para os testes práticos. Ok? Na fase de testes práticos, nós temos os seguintes testes. Então, nós começamos com verificação de corrente alternada, corrente contínua, nós temos avaliação do sinal do injetor, tanto corrente quanto tensão, primário e secundário de ignição, avaliação avançada da sonda lambda, ok? Então, análise de sinal PWM, né? Onde é que você vai poder testar o sinal PWM, que assim como o sensor de rotação que eu citei anteriormente, que é um sensor que ele é aplicado em diversos sistemas diferentes. Uma análise do sinal PWM, a base para você verificar o sinal PWM, tanto faz ele estar aplicado no corpo de borboleta, não é isso? No atuador da borboleta, como ele está aplicado no AM-prop, por exemplo. Então você tem lá um positivo e um sinal PWM negativo, ou o inverso. Você pode ter um negativo e um sinal PWM positivo. Tudo isso a gente aborda tanto, né, no curso IDEA, onde a gente trabalha o diagnóstico dos componentes, como também aqui no nosso curso de osciloscópio, ok? E são cursos, principalmente de osciloscópio, que a gente está trabalhando um upgrade nele, né? Então uma melhoria no curso, tá certo? Nós já temos algumas imagens captadas para acrescentar novas aulas. E o curso IDEA também, sempre que tem algo relevante que vai fazer diferença para os nossos alunos, a gente também faz aulas novas e insere lá. E muitas delas estão no nosso canal, tá certo? Se você quiser também, tiver interesse de conhecer, a gente entrando em contato com a gente vai te dar o link e você vai assistir essas aulas e ver o resultado, né? Ou melhor, a qualidade, e também o resultado você pode ver através de uma playlist que a gente tem com alguns de nossos alunos que já fizeram cursos através do Brasil todo. Temos alunos também em outros países, né? Poucos, mas temos também, tá certo? Onde se fala a língua portuguesa, tá ok?
Bom, pessoal, então esse foi um estudo de caso, digamos assim, que eu quis trazer para vocês. Não é, digamos, algo tão novo como eu já citei anteriormente, tem sido cada vez mais comum e nós já citamos os motivos, ok? Mas nós pegamos esse caso, né, lá na Natal Autotech, onde eu tenho uma parceria aqui em Natal, nosso amigo Ricardo, e a gente quis trazer aqui para vocês o nosso caso, né, digamos assim, o nosso estudo de caso, ok? E também o resultado, né, digamos assim, a consequência, né, desse problema, né, no sinal de rotação, como ele se apresentava. Ok? Então espero que tenham gostado, compartilhe o vídeo caso você gostou, inscreva-se no nosso canal se não é inscrito, ok? Deixe seu like que é muito importante para nós, nos estimula. E em breve nós viremos com outro vídeo, talvez agora na segunda ou terça-feira, por ali a gente está postando mais um vídeo, né? São muitas coisas para fazer no dia a dia, mas sempre que nós podemos, nós fazemos questão de trazer novidades aqui para vocês. Valeu? Forte abraço, sucesso e até a próxima.